Bom dia, tudo bem? Eu te convido a fazer parte do meu devocional de hoje, para que possamos juntos crescer na palavra do Senhor e ter uma compreensão melhor sobre a vida e assim fazer as escolhas certas neste caminhar tão lindo que é caminhar com o Senhor. A mensagem de hoje que eu trago fala sobre maturidade espiritual, fala sobre ter fé, fala sobre estar na vontade do Senhor e ouvir o que Ele tem para nos dizer. É uma passagem sobre Maria que está em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Essa passagem nos mostra claramente o que é estar na vontade do Senhor, o que é buscar no Senhor a sua vontade, a sua direção, através da fé, mas principalmente através da maturidade. Maturidade essa que nos faz compreender a real vontade de Deus, o significado daquilo que Ele escolhe para as nossas vidas e principalmente a sensibilidade de ouvir a sua voz, de ouvir o que Ele tem para nos dizer e ver os sinais, porque Deus, Ele nos manda sinais. Ele, quando nos traz uma promessa de vida, Ele com certeza envia sinais para que possa provar. A Bíblia nos fala constantemente sobre isso, que possa provar aquilo que Ele disse, aquilo que Ele está separando ou já tenha separado para as nossas vidas. Eu quero ler com vocês aqui justamente isso. Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 38, que nos mostra essas passagens que vão nos dando essa direção em relação àquilo que nós precisamos ter maturidade suficiente para compreender e ouvir a palavra de Deus. Percebam, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem na casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Agora percebam, meus irmãos, algumas passagens aqui que vão nos mostrar claramente o que é maturidade, né? O que é ter fé através da maturidade para ouvir a palavra de Deus e se colocar submisso, submissa à sua vontade, para encontrar então aquilo que tanto buscamos, que é os bons resultados na nossa área espiritual, para ter uma vida digna de bênçãos, de prosperidade, seja qual for a área. Então, se nós temos esse objetivo de encontrar uma vida assim, nós precisamos saber quais são os caminhos. A fonte é Deus, os caminhos é a sua vontade, aquilo que Ele nos diz através de suas promessas, e o destino, então, é aquilo que nós buscamos. Nós não podemos ter como luz o nosso destino. O nosso destino é algo que nos agrada, que nós desejamos ter e que nós vamos ter se tivermos fé em Deus e maturidade para compreender o caminho e assim chegarmos lá. Essa é a conta, essa é a matemática. A luz não pode ser simplesmente o destino. É lá que eu quero ir. Não, lá já está escolhido. O que nos levará até lá? O caminho. Caminho de quem? Da nossa luz, que é a vontade de Deus. Essa é a maturidade que nós precisamos encontrar. Então veja bem, o anjo então aparece para Maria e conta para Maria o que vai acontecer. O que irá acontecer? Então chega lá, diz para ela se alegrar e tudo mais, ou seja, ele chega para fazer a promessa, o anjo do Senhor. E aí no 29 nos mostra então que Maria fica perturbada com essa chegada, com o que ele disse. Escuta, muitas vezes a gente recebe uma promessa de Deus através de uma profecia, através de um sonho, através de,
sabe, de alguma forma que Deus utiliza para se comunicar com a gente fica perturbado, a gente fica assim, será que é isso mesmo? A gente se sente até eufórica na hora, mas depois fica perturbado. Maria esteve assim, Maria ficou assim. Isso é natural. Mas aí a gente vem aqui para o 34, depois que o anjo então explica para Maria o que significa aquilo, para que ela não fique preocupada, Maria vai então indagar ao anjo, dizendo assim, mas como isso vai acontecer, né, se eu não tive relação com nenhum homem? Ou seja, o próximo passo de Maria é um passo normal, natural, que todos nós devemos ter. Todos nós que buscamos ter comunhão com Deus, que fazemos a sua vontade, nós devemos questionar Deus de uma maneira aonde qualquer pupilo faz. Senhor, meu Pai, meu Criador, eis aqui teu servo, tua serva. Permita-me, Senhor, perguntar ao Senhor como isso irá acontecer, como essa promessa irá se desenrolar na minha vida, se eu me sinto tão limitado, limitada, se eu não consigo enxergar o dia de amanhã, como isso acontecerá na minha vida. Nós devemos fazer isso, Deus espera que nós façamos isso. É muito melhor para as nossas vidas nós questionarmos Deus no intuito de ter a sua explicação, o seu ensinamento, do que fazer como filhos rebeldes, que não entendemos e largamos tudo para o alto, como o rei Saul fez. Ao invés de seguir a sua promessa, ao invés de seguir aquilo que Deus tinha desenhado para ele com Samuel, ele simplesmente começou a fazer aquilo que ele tinha vontade e com isso perdeu a graça de Deus sobre a sua vida. Então nós devemos fazer como Maria. Nós devemos pegar o princípio aqui do Evangelho, a mulher que trouxe, a mãe de Jesus aqui na terra, que trouxe o nosso resgatador, o nosso Messias, fez com o anjo. E aí você vai ver que que Deus, né, através do seu anjo, vem e traz a prova, porque Deus sempre traz uma prova física. De alguma forma ele nos mostra, sabendo que nós somos homens e mulheres carnais, e que por mais que tenhamos a nossa essência espiritual, por mais que a gente sinta sede da nossa casa espiritual, sede do nosso Criador, sede deste amor, desta presença de Deus nas nossas vidas, nós somos carnais, e por essa razão nós precisamos ter provas carnais. Isso daí é natural, Deus faz isso conosco. Eu tenho grandes momentos na minha vida em que Deus se colocou, mas eu só comecei a perceber isso depois da minha maturidade. Enquanto eu tinha uma fé linda, a fé do primeiro amor, a fé de que tudo provém de Deus, e é fato, eu não tinha a maturidade de compreender. Então os pequenos sinais eu não percebia, e vinha depois uma rebeldia do bem, mas era uma rebeldia que fazia com que atrasasse o meu caminhar. No momento em que eu percebi que eu tinha que ter maturidade e que eu comecei a buscar esta maturidade na palavra de Deus, eu comecei então a perceber os sinais, e aí tudo se revelou e eu comecei a ter mais paz e compreensão sobre as vontades de Deus sobre a minha vida. Então a gente vê aqui no 36, quando ele fala: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Ou seja, Isabel, tua parenta, está grávida no 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Então Maria diz o seguinte, no 38, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ou seja, a promessa foi feita, a promessa foi explicada diante de um questionamento de Maria. Ser submisso a Deus não significa abaixar a cabeça e dizer assim: Senhor, o que o Senhor disser para mim está dito. Se você não tem compreensão, se você não conversa com Deus, como Deus fazia no Jardim do Éden com Adão e Eva, ele passeava pelo jardim, né, conversando com Adão. Se nós não temos essa comunhão, se nós não temos essa capacidade de compreender as suas vontades, como fazer acontecer? Não tem problema nenhum, muito pelo contrário, o caminho é sim. Dentro do casamento, por exemplo, existe a submissão da mulher. Dentro da igreja, a submissão do marido a Cristo, que é a sua cabeça. Nós precisamos ter a capacidade de pegar você casado, você casada, de chegar para o seu marido no seu quarto, em algum lugar que estejam vocês dois: meu amor, como é isso? Quais são os caminhos que nós deveríamos seguir? Por que isso? Você acha que de fato é melhor? Você acha que dentro do nosso sistema financeiro esse seria o melhor caminho? Evitarmos gastar com isso, que é um grande desejo nosso, para que amanhã nós tenhamos a capacidade de investir naquilo que nos dará uma continuidade na vida financeira, onde teremos mais segurança para a nossa família, onde teremos um retorno maior. Então vamos nos privar, vamos matar a nossa carne hoje, o nosso desejo de ter algo, para que amanhã possamos ter algo muito maior.
para a continuidade das nossas vidas, porque com Deus é a mesma coisa, sabe? Ter esse momento de matar a carne nos desejos, aonde a carne grita querendo a satisfação, significa ter uma continuidade espiritual com Deus, porque aquilo que a carne consome é temporário, desde alimentos até prazeres, é temporário. Uma hora esse alimento será, colocado para fora, aquilo que não presta, a mesma coisa os prazeres. Por maior que seja o prazer no momento em que você está consumindo aquilo que você tem sede de viver, ele é interrompido. Até mesmo no ato sexual. Existe o ápice e existe a quebra. Quantas vezes nós passamos, infelizmente, eu posso falar por mim, por momentos antes da minha conversão, antes da minha compreensão, por momentos onde eu me entreguei por algum tipo de prazer e no ápice, aquilo é um estalar de dedo e de repente você não sente mais nada e fala, por que eu fiz isso? Por que eu fui fraco? E a gente se prostra diante de Deus, a gente chora, a gente se arrepende. Ok, isso faz parte. Isso faz parte. O amadurecimento espiritual, a entrega real, genuína a Jesus Cristo, ela é movida por arrependimentos, porque é para isso que Jesus Cristo veio. Ele veio atrás dos enfermos, dos arrependidos, daqueles que buscam Ele de fato e verdade, porque sabem que sua vida precisa ser refeita, ele precisa renascer das águas e chegar para o mundo de uma maneira diferente, e a partir dali viver para Deus de pronta vontade, de coração, de alma, de espírito. Então, meus amigos, se permitir, eu vou com esse vídeo até muito longe, porque falar de Deus é infinito como a sua palavra e o seu poder. Porém, quero deixar aqui esta mensagem de hoje sobre maturidade, sobre estar no centro da vontade de Deus, sobre fazer as escolhas corretas com base não somente na fé, mas também na maturidade. A fé, ela tem poder sobre todas as coisas, inclusive, principalmente neste momento, falar sobre a maturidade. Busquem a maturidade, busquem compreender as vontades de Deus, busquem compreender os caminhos que Deus tem para nossas vidas, que a partir dali, então, nós ficaremos mais atentos a falar, Senhor, é isso mesmo? Senhor, é isso que eu devo fazer? Senhor, eu estou com uma certa dúvida. Senhor, eu não me sinto capaz. O que eu devo fazer? Deus vai te mandar sinais, já está te mandando sinais, e você passará a captar esses sinais e a fazer disso uma luz para que você possa continuar diante de Deus no caminho certo, ter uma vida abençoada e próspera em todas as áreas. É o que eu desejo a vocês, em nome de Jesus Cristo. Eu já creio nisso, eu tomo posse desta verdade para as suas vidas que estão aqui me ouvindo e digo, vamos caminhar juntos, vamos dividir as nossas experiências, vamos concordar na terra para que haja uma concordância no céu e que as nossas histórias sejam exemplos de motivação para que outras pessoas nos sigam e que possamos pregar todos juntos o Evangelho, como assim Jesus Cristo nos ordenou no último dia em que aqui esteve, quando então ele ascendeu para o céu e deixou essa ordenança maravilhosa para as nossas vidas. É uma forma que nós temos de ter comunhão, de nos sentirmos vivos e próximos de Deus, para que a sua vontade seja feita aqui na terra, na vida de todos nós, os seus filhos, as suas criaturas. Nós temos uma promessa e nós temos um dever. Vamos cumprir e fazer valer a nossa continuidade na família de Abraão. Nós temos essa promessa e esse dever. E eu creio que nós já estamos no caminho certo. Vamos juntos. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.